Então, na aula passada, a gente estava falando do acúmulo e exportação de nutrientes pelo cafeeiro, né? Então, eu falei da importância da gente ter essa marcha de acúmulo em diferentes situações, para isso balizar a adubação, né? Eu lembro que eu já tinha mostrado isso aqui é produção de biomassa de parte aérea, né? E a gente tem aqui em toneladas por hectare, e por idade, e por população de plantas. Então, vejam aqui, ó, massa de parte aérea, massa seca, ó, nesse aqui, tá, que são 7 anos, e com 10 mil plantas por hectare, chega a quase a 70 toneladas por hectare. Então, a gente tem que ter essas informações, porque daí, se eu tiver a concentração de nutrientes nessa biomassa, eu calculo quanto de nutriente foi necessário para produzir aquelas plantas em 1 hectare. Isso é de extrema importância. Também já tinha mostrado isso aqui para vocês, que além da gente saber qual que é a biomassa produzida, quanto de nutriente tinha nessa biomassa, é bastante importante também a gente saber como que é a partição dessa biomassa, né? O que que fica na raiz, o que que fica no tronco, o que que fica na folha. Folha, por exemplo, cai, pode reciclar, né? Então, a gente tem que ter essas informações. Quanto de folha caída vai dar quanto de nutriente que vai poder entrar no sistema de novo. Então, nós vimos aqui que, à medida que a planta cresce, isso aqui está em porcentagem, né? Está de 0 a 100%. A proporção de folhas diminui, a de caule aumenta, claro, o caule vai engrossando, ramo dá uma aumentadinha também, e a de raiz é maior no começo, tem uma maior relação raiz-parte aérea no começo, né? Mas isso nós já tínhamos visto também, que também é importante a gente saber isso aqui, para saber onde está alocado o nutriente. Isso também já tinha mostrado, né? Que mostra aqui a acumulação aos 31 meses e aos 55 meses, e a gente já discutiu isso aqui, que a acumulação é muito maior aos 55 meses, não só porque a planta cresceu, acumulou massa, mas também porque passou a ter os frutos, que são um dreno importante de nutrientes. E aqui nós temos nitrogênio, potássio e cálcio, aqui magnésio, fósforo e enxofre. Também eu já tinha mostrado aqui que alguns nutrientes são muito demandados pelo fruto, como, por exemplo, o potássio. Vai metade para o fruto, e dessa metade que vai para o fruto, mais da metade vai para a casca. Isso justifica o retorno da casca da lavoura, porque ela é rica em nutrientes. Isso aqui eu já tinha mostrado que o nitrogênio é o mais acumulado nos frutos e na planta toda. Depois vem o potássio, aí veio depois o cálcio. O cálcio, muito pouquinho no fruto, porque o fruto transpira muito pouco, praticamente não transpira, e o cálcio acompanha a corrente transpiratória. Vimos também isso para boro, zinco e cobre, desse experimento, eu não tinha ferro e manganês, mas também dá para ver muito mais aos 55 meses do que aos 31 meses. E aqui está em gramas por hectare, que os micronutrientes são muito menos exigidos do que os macronutrientes. E a gente fez isso em 4 variedades. Dos macronutrientes, a variação entre elas chegou assim a 25%. E para os micronutrientes, a variação entre as variedades foi na faixa de 30%. Aqui a gente também vê o que vai para o grão e o que fica na casca, aqui, ó, boro, mais na casca do que no grão. Boro vai pouco para o fruto, porque o fruto também não transpira muito, mas o que vai mais para a casca que para o grão, vai para o local que transpira mais. Bem, aqui a gente já tinha falado da ordem de acúmulo, né? Que na planta adulta, o mais de todos é nitrogênio, depois potássio, cálcio, magnésio, enxofre, fósforo, boro, zinco e cobre. E vimos também, nós falamos da exportação. A exportação é o que sai com a colheita.
Tá? Não é, a gente tem que saber quanto foi acumulado e quanto foi embora. E nós vimos que aos 55 meses, 25% do nitrogênio que entrou na planta foi embora no fruto, 37% do fósforo, 46% do potássio, 5,5% do cálcio, justamente porque o fruto transpira muito pouco, 18% do magnésio e 19% do enxofre. E aqui, isso aí calculado em quilos por hectare. E vimos aqui, para os micro, né, o boro e o zinco, pouco, né, foi exportado. E o cobre foi mais exportado. Bem, e aí fizemos esse resumo aqui, que entre 24 e 30 meses, com o surgimento da primeira florada e a primeira frutificação, os frutos vão ficar os drenos preferenciais. Então, quando tem fruto, carboidrato, nutriente, água, vai preferencialmente para o fruto. E que daí a exigência de nutrientes aumenta consideravelmente. Então, a partir do ponto que a planta tem fruto, a atenção na adubação tem que ser redobrada. E também a planta, quando ela começa a ter fruto, ela já está bem maior. Então, as plantas começam a competir entre si no campo. E aí a gente faz uma adubação não baseado na exigência da planta, mas baseado na acumulação por área para aquela população de plantas, que é diferente a acumulação se eu tenho menos plantas ou mais plantas. Quando as plantas competem entre si, se eu tenho mais plantas, cada uma recebe menos, elas estão competindo pelos mesmos recursos. Também vimos como resumo, né, que as gemas florais vão aparecer nos nós dos ramos plagiotrópicos. Então, é muito importante que esses ramos cresçam, porque é lá que vai ter crescimento, ali que vai ter diferenciação de gemas florais e produção no ano subsequente. Bem, além disso, a má nutrição vai dar morte de raízes finas. Às vezes está bem nutrido, mas a competição por fotoassimilados também dá morte de raiz fina. Se morreu raiz fina, que são as absorventes, explora menos o solo. Bom, e além de tudo, o fruto está demandando bastante. Aí cresce menos a parte aérea. Aí eu tenho a bienalidade. Um ano produz mais, outro ano produz menos. Eu posso minimizar a bienalidade fazendo bons tratos para o cafeeiro. Acabar com ela eu não acabo, não. Isso aqui ainda não tinha mostrado, não. Aqui eu fiz o cálculo de quanto acumulou de nutriente em uma saca de café, na média de 4 cultivares, tá? Considerando essa produção até os 55 meses. Então, para cada saca de café, foi levado embora 1,65 kg de nitrogênio. 335 estavam na casca. Fósforo, foram 94 gramas por saca. 37 estavam na casca. Potássio, ó, foi levado por cada saca 1,296 kg de potássio. Só que quase 770, né? 767 estava na casca. Cálcio, foi bem pouquinho, porque o fruto transpira pouco. 95 gramas, 65 estavam na casca. Magnésio, 101 gramas, 22 estavam na casca. Enxofre, 72 gramas, 35 estavam na casca. Então, em porcentagem, vocês veem aqui, ó, o que é muito, muito mesmo é o potássio. Aí vocês vão me falar, o cálcio é mais. O cálcio é mais, mas vai muito pouco para o grão. O grão não transpira, vai muito pouco. E o potássio vai muito para o grão. E muito está na casca. Então, realmente, as cascas, o melhor destino delas é voltar com elas para a lavoura, para fazer ciclagem desses nutrientes que estão na casca. Aqui, para os micronutrientes, a mesma coisa, só que vejam bem, 78 gramas de boro para cada saca de café, 92 de cobre e 40 de zinco. Muito boro na casca, tá?
muito do boro que foi para a casca, porque o boro também vai pela corrente transpiratória, então ele vai ficar mais na casca. Só para vocês terem uma ideia da ordem de grandeza que sai em uma saca de café. Bem, uma outra coisa que é importante quando a gente vai planejar, né, até isso é super importante quando vai fazer programa para recomendar a adubação, quando vai fazer modelagem, porque na modelagem a gente tem que considerar todas as situações. Então, olha, se eu fizer uma recepa, isso aqui foi feito com a variedade Mundo Novo, 3,5 por 1,5, só que assim, era uma população baixa, mas eles estavam deixando 3 a 4 ramos ortotrópicos por cova. Então, isso aqui cai na população que se deixa atualmente deixando uma planta por cova, e 5.500, 7.000 hastes por hectare. E a produção foi uma produção considerada boa, vamos dizer, na média, 53 sacos por hectare. Então, quando recepou, ó, a recepa me devolve para o solo, né, se ficar no solo, 320 quilos de N, 181 de fósforo, 286 de potássio, 149 de cálcio, 60 de magnésio, 10 de enxofre. Aqui, para micronutrientes, está em gramas. 351 de bórios, 232 de cobre, 2,8 kg de ferro, 798 de manganês e 174 de zinco. Tá? Isso aqui leva de 1 a 4 anos para se decompor. Tá? Na recepa, os ramos muito grossos, geralmente eles são tirados da área, porque eles vão demorar muito para decompor. Então, desse tanto aqui, teria que descontar o que está nesses ramos que são levados para fora da área. No decote, que é o corte só da parte de cima da planta, a gente tem esse retorno aqui de nutrientes para a área. No decote, a 1 metro. No decote, a 1,5 metro, aí eu tirei a parte mais de cima da planta. Eu tenho essas quantidades, ó, nitrogênio, 294 quilos aqui, 162 aqui. E no decote a 2 metros, então, bem só da parte de cima da planta, eu tenho só 80 quilos de N. 4 de fósforo, 78 de potássio. Então, a gente vê aqui o que recicla quando eu faço as podas. E no esqueletamento que eu tiro todos os ramos produtivos, né, a mais ou menos 30, 40 centímetros do tronco. Então, também tem um aporte bastante grande aqui de nutrientes com o esqueletamento, que vai ser ciclado. Isso vai levar 1 a 4 anos para ciclar os nutrientes, mas vai ser ciclado. Bem, então, vamos ver. Ó, eu tenho a planta, né? Aí eu tenho a biomassa seca, porque o teor de nutrientes geralmente a gente tem na matéria seca. Então, a biomassa seca, vezes o teor do nutriente, vai me dar o conteúdo, tá? Vai me dar quanto tem lá. Tá. Aí, essa é o que a planta precisou. Mas eu não tenho só a planta, eu tenho a planta interagindo com o solo. Aí eu tenho aqui o solo, eu tenho nutriente disponível no solo. Aí vocês viram aqui naquele slide anterior que recicla, né? Não recicla só da poda, recicla às vezes de folha que cai, de raiz que morre, recicla. Então, eu tenho esse nutriente que já estava no solo, mas a reciclagem da biomassa, e tem também uma ciclagem interna, uma ciclagem bioquímica. Pode ter nutriente estocado no tronco, estocado na raiz, que também pode ser mandado para as regiões de crescimento ativo. Tá? Mas essa bioquímica não entra aqui no suprimento pelo solo. Tá? O suprimento pelo solo é o que está disponível no solo, mais o que reciclou da biomassa que caiu lá no solo e se decompôs. Então, eu tenho aqui o suprimento pelo solo. O que vai entrar na planta não é tudo que está no solo. Eu tenho uma eficiência de recuperação daquilo que está no solo, que é a eficiência que a planta tem em retirar isso aí. Então,
eu tenho um fator aqui de multiplicação em cima desse conteúdo para me dar quanto que a cultura exige, porque ela não vai ser 100% eficiente em retirar o nutriente do solo, tá? Então, eu tenho aqui a exigência da cultura, tá? E tenho o suprimento pelo solo. Então, se da exigência da cultura eu subtrair o que o solo vai poder dar, eu tenho a recomendação. Aí, nesse suprimento pelo solo, a gente também tem que considerar que se eu considerar o suprimento total que o solo pode dar, eu vou estar empobrecendo esse solo cada vez mais. Então, eu tenho que deixar um percentual desse suprimento aqui de reserva lá no solo, tá? Tem que considerar aqui uma reservinha para ficar lá, porque senão empobrece muito rápido. Aí é que eu vou ter a recomendação. Então, a filosofia da recomendação de adubação é essa. Dessa maneira que a gente vai obter e depois vai testar no campo, ver se deu certo, vai fazer experimento para ver se ajustou, para ver se o que a gente calculou corresponde à realidade do que a planta exige. E também, assim, aqui no solo a gente tem perdas, né? Tem perda por erosão, tem perda por lixiviação, tem nitrogênio, tem inúmeras perdas que a gente vai ver mais para frente um pouquinho. Mas a base bem simples é essa daqui. Outro dia na aula eu falei que em inglês a gente confunde conteúdo e concentração, né? Mas eu não usei esse termo. Eu falei conteúdo e acúmulo. Na verdade, a gente faz a confusão porque content, em inglês, serve tanto para concentração quanto para conteúdo, entendeu? Então, eles para concentração, eles falam content. E para acumulação, eles falam content. Então, a gente confunde isso e muitas vezes faz as contas erradas. Então, só pegando aquele experimento que eu mostrei para vocês, que foi até 55 meses, eu tenho aqui o acumulado na planta de N em quilos por hectare, o acumulado na planta de fósforo em quilos por hectare. Eu vi por planta, fiz a conta, eram 5.000 plantas por hectare, quanto dava por hectare? De potássio, 328 quilos por hectare. Isso aqui eu não considerei raiz, porque a gente não mostrou a raiz, tá? Só a parte aérea. Aí eu considerei a taxa média de recuperação do nutriente no solo. Isso aqui não é certinho, não. Peguei uma média disponível na literatura. Supondo que recuperou 59% do N, 29% do fósforo e 62% do potássio. Aí eu tenho essa demanda aqui, ó, 836,4 quilos por hectare de nitrogênio, 103,4 de fósforo, 529 de potássio, colocando em P2O5, aqui deu 237, e colocando em K2O deu 637,5, que é o que a gente considera nos adubos. Isso aqui não foi de uma vez só, isso aqui foi em 4 anos e meio, e eu tenho que saber que essa demanda aqui não foi igual todos os anos. Quando a planta estava bem novinha, a demanda era uma. À medida que foi aumentando a produção e o tamanho da planta, a demanda foi aumentando. Mas dá perfeitamente a perceber aqui que não tem como não adubar o café. Achar que ele vai crescer sem adubação. Não vai. Não vai produzir. Isso para fechar aquela parte de acumulação, né? Vamos ver na planta e no geral qual a importância desses estudos de acumulação. Vamos falar um pouco agora da dinâmica da acumulação de minerais nas flores e nos frutos. Então, no fruto, o fruto do café, ele vai crescer de acordo com uma sigmoide dupla, ou seja, são dois S's, um S aqui e outro S aqui. Isso aqui é o acúmulo de massa seca do fruto, desde a floração até a maturação. Então, tem uma fase inicial aqui, que é aquela que eu já mostrei para vocês, quando falamos de fisiologia,
que a gente chama de chumbinho. Aí a gente tem a primeira expansão rápida. Quando chega aqui, chegou no chumbão, fruto verde já grandinho. Olha, ela é bem inclinada. Então, a taxa, ou seja, o acúmulo por dia é alto aqui. Aqui eu tenho alguns dias aqui de crescimento suspenso. Não, parece que não acontece nada ali naquele fruto. E depois eu tenho a granação maturação. Eu pus granação maturação porque como tem muitas floradas, mais de uma, né? E ele vai passando lentamente do estágio verde para o verde cana, para o maduro, é difícil da gente estabelecer nessa curva quando terminou a granação e começou a maturação. E tem alguns nutrientes que continuam entrando no fruto até o fruto maduro. Outros têm uma acumulação mais rápida também. Embora aqui a gente está falando da massa seca. É a acumulação de massa seca. Bom, então, aqui em Viçosa, na UFV, naquele ano, porque, claro, vai ter uma variação de um ano para o outro, de acordo com as condições climáticas. O chumbinho durou 42 dias, e nessa fase predomina a divisão celular sobre a expansão, eu já comentei isso com vocês, que parece que não está acontecendo nada, mas está tendo muita divisão celular, tem alta taxa respiratória, e os fótos assimilados são usados para a formação de novas células. Depois, a gente teve a primeira expansão rápida, que foi de 42 a 105 dias. Aqui, nessa fase, a expansão celular predomina sobre a divisão. Precisa de muita água, está expandindo. Tem alta taxa de acúmulos de matéria seca e de nutrientes. E essa matéria seca se dá pelo aumento da síntese de polissacarídeos para a formação e expansão da parede celular. Então, precisa desses polissacarídeos para a formação e expansão de parede celular. Depois, a gente tem o crescimento suspenso. Aqui foi de 105 a 133 dias. Nesse crescimento suspenso, ocorre síntese de enzimas e reciclagem de compostos intermediários que foram usados na síntese de polímeros de parede nessa fase aqui. E depois, na granação maturação, que é a fase mais longa, deu quase 100 dias aqui. É uma fase longa aqui, tá? A gente vai ter deposição de substâncias de reserva no grão e vai ter um alto acúmulo de matéria seca e de nutrientes dentro do grão. Vou lembrar de novo, durante o ciclo reprodutivo, os principais drenos são os frutos, drenos de carboidratos e de nutrientes minerais. Aí eu preciso de fornecer nutrientes minerais para suprir esses frutos e os órgãos vegetativos. Aqui, eu tenho uma alta demanda de massa seca. E aqui também. Só que quando a gente vê, aqui é chumbinho, expansão rápida, crescimento suspenso, granação, maturação. Só que quando a gente olha aqui, em micrograma por dia, isso foi feito para cada fruto, miligrama por fruto. Aqui, em micrograma por dia, foi mais alto do que aqui, mais ou menos, né, que é o ponto de inflexão, eu não marquei. Foi mais alto do que aqui, tá? Na expansão rápida, a taxa máxima foi de 6,72 microgramas por dia. E na granação maturação, a taxa máxima foi 0,88 micrograma por dia. Então, vejam bem, entre 79 e 85 dias, que é esse ponto aqui, eu tenho altas taxas de translocação de água. E a água é imprescindível para a expansão celular. E também tenho altas taxas aqui de acúmulo de massa seca no fruto. Então, esse é um ponto crítico. Então, o que eu falo aqui? Eu tenho que fazer a adubação antes disso. Não adianta pensar assim, logo no começo ainda não está enchendo o fruto, eu não preciso de adubar. Eu tenho que ter água e nutriente para suprir essa fase aqui. Ela é curta, dá menos dias do que aqui. Aqui tem muito mais dias, mas ela é intensa nessa fase, tá? Então, prestar atenção nisso. Aí a gente fez a mesma coisa
para os grãos. Vejam bem, que é nitrogênio, fósforo, enxofre, potássio, cálcio e magnésio. Se vocês olharem, a maior parte desses nutrientes, essa parte aqui da curva, é mais em pé, é mais inclinada do que essa parte aqui. Essa aqui, ó, aqui muito mais, fósforo muito mais aqui do que aqui. O enxofre não dá para ver bem, mas na conta ele até deu, aqui deu mais. O enxofre está duvidoso. Potássio, mais inclinado aqui. Cálcio também. E magnésio está bem parecido, mas também foi mais aqui, tá? Então, e seguiu mais ou menos o que é para matéria seca, uma sigmoide dupla. Aí, se a gente fizer de forma, ao invés de fazer aquela equação, né, passa pelos pontos, fizer em forma numérica, o que foi calculado aqui? Foi chamado de ganho de acúmulo, quantos miligramas o fruto ganhou em cada fase. E quanto por cento isso correspondeu do total. Então, vejam bem o que a gente tem aqui, ó. Na expansão rápida, a gente teve 44,77% do acúmulo de nitrogênio no fruto, maior do que na granação-maturação, foi 40,11%. O fósforo, 48,83% do total que entrou no fruto, entrou na expansão rápida, tá? Na granação-maturação, 33% só. Aí, se a gente olhar o potássio, ó, 47,25% foi na granação-maturação. E foi alto aqui na expansão rápida, foi na faixa de 30%, 33%, mas muito maior na granação-maturação. E o que chama muito atenção é o enxofre. O enxofre foi meio dividido aqui entre expansão rápida e granação-maturação. E o magnésio também, mais ou menos dividido entre expansão rápida e granação-maturação. Mas o que chama muito a atenção é a porcentagem acumulada no chumbinho. Ó, matéria seca só 4,97%. Os nutrientes, tudo mais. E cálcio, ó, 20,39%, e magnésio, 16,7%. Destoou de todos os demais. Então, cálcio e magnésio, eles têm um percentual acumulado nessa primeira fase maior do que os demais. E olha bem, cálcio vai pela corrente transpiratória. No chumbinho ainda teve pouca chuva. Eu preciso de água para levar o cálcio. E isso é totalmente compatível com aquilo que está acontecendo no fruto. Eu preciso de cálcio para fazer lamela média, para ter divisão celular. Então, é totalmente compatível. Magnésio é super importante nas reações que precisam de energia, né? Ele é ativador de ATPases. Mas vejam bem, eu tenho que fazer a calagem logo. Isso aqui me fala que eu tenho que fazer a calagem logo. Que esse cálcio e esse magnésio têm que estar disponíveis logo no começo. Então, na fase de chumbinho, ocorrem as maiores concentrações de NKCA e magnésio nos frutos. Isso é concentração. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, na tabela, é conteúdo. Mas a concentração, que é grama por quilo ou miligrama por quilo, ela é alta no começo. Depois vai crescendo, vai enchendo de matéria seca e vai diluindo essas concentrações, tá? E depois de 105 dias, essa concentração estabiliza. Isso aqui é acúmulo, ó, miligrama por fruto. Concentração não é por fruto, é por grama ou por quilo. Grama por quilo ou miligrama por quilo para micronutriente. Deu para vocês entenderem isso? Sim, sim. Bom, então, resumindo, no estágio de expansão rápida, entre 79 e 85 dias após a antese, foram observadas as maiores taxas de acúmulo de matéria seca, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre para os frutos durante o período reprodutivo. Os acúmulos de cálcio e magnésio precederam os dos demais nutrientes. Eles, no estágio chumbinho, já tinham maior porcentagem de acúmulo
comparado com os demais elementos. Então, a adubação deve ser iniciada antes da primeira expansão rápida e a calagem deve ser feita com antecedência para atender a demanda por cálcio nos estágios iniciais do desenvolvimento do fruto. Agora vamos ver aqui a altitude afetando o acúmulo de nutrientes pelo cafeeiro. Esse aqui, ó, esse verdinho, foi em Viçosa, mais ou menos 650 metros, aqui na UFV, aí no campus experimental. E esse aqui foi em Manhuaçu, a 950 metros. Claro que tem algumas variações climáticas também. Mas o que a gente observou, eu pus o exemplo só do nitrogênio, mas aconteceu para os outros nutrientes também. Aqui, ó, 650 metros, quando chegou aqui no crescimento suspenso, já tinha 51,8% do nitrogênio que acumulou no fruto. 51,8% do total já estava aqui. Na maior altitude, só 32,5% do total havia se acumulado até o crescimento suspenso. O que isso me mostra? Que nas menores altitudes, todo o ciclo ele é acelerado, então eu tenho que ter muito mais cuidado para não perder as fases de adubação, porque, olha, 51,8 até aqui. Aqui já é mais lento, dá mais tempo para fazer alguma correção. Tá? O ciclo do fruto é maior e não é tão crítico até chegar aqui na primeira expansão rápida. Pus o exemplo do N, mas aconteceu para os outros nutrientes também. O acúmulo de micronutrientes. Para os micronutrientes, nem todos deram, a maioria não deu sigmoide dupla, deu só uma sigmoide, tá? Mas a gente tem diferença. Agora, esses dois foram os dois feitos em Manhuaçu. Um a 720 metros, o outro a 950 metros. Então, a gente tem diferença. Aqui é 720 metros e aqui é 950 metros. 950 e 720 metros. Tem algumas diferenças aqui. Bem, o que mais me chamou a atenção, bem, a gente tem as quantidades acumuladas, né? Em miligrama por planta e em grama por hectare. Com base nesse trabalho, como a gente não determinou ferro e manganês eu peguei do trabalho de Correia et al., 1984, para poder calcular. Ah, então, o ferro, maior de todos, e o manganês. Na verdade, a exigência da planta não é tão alta. Acontece que esses solos, esses oxissolos, são muito ricos em ferro, então não acaba absorvendo. E o manganês, às vezes também, se tiver muito manganês, absorve o manganês, mesmo que a exigência fisiológica seja menor. Mas o que me chamou mais atenção aqui nessas curvas de acumulação de micronutrientes no fruto foi o zinco. Ó, o zinco estabilizou desde aqui, ó, já tinha acumulado tudo que tinha que acumular entre 100 e 114 dias. É no fim da primeira expansão rápida. Então, no fim da primeira expansão rápida, já acumulou tudo de zinco que tinha que acumular. O que significa que eu tenho que fazer pulverização, se eu for fazer pulverização, fazer logo também, tá? Para poder atender a demanda do fruto. Eu não vou deixar para fazer a pulverização lá na frente. A primeira pulverização tem que ser logo também, para poder atender a demanda do fruto. Da mesma maneira que tinha sido feito o percentual de acúmulo em cada fase para os macronutrientes, foi feito para os micro. E para os micro foi feito em duas altitudes aqui, ó. A 720 e a 950 metros, tá? Bom, aí o que a gente vê? Que é mais crítico, onde é mais baixo. Com 720 metros, acumulou 40% do boro até a primeira expansão, pelo menos para alguns nutrientes, para todos praticamente. 720 metros, a menor altitude aqui entre essas duas, 39% do cobre até a primeira expansão.
Do ferro não deu tanta diferença, mas maior, ó, 37% até a primeira expansão. Manganês também. E o que mais chamou atenção foi o zinco. Em 720 metros, 60% do zinco foi acumulado até na primeira expansão. Aqui, ó, até 109 dias. Tá? O que eu falei, de novo, tem que pulverizar logo. E a 950 metros, 40%, também é considerável. Não pode negligenciar a primeira pulverização. E aqui na granação, maturação, né, o que acumulou, né, a 950 metros, 52% do boro, 67% do cobre, o ferro não ficou tão diferente, o manganês, 63% a 950 metros, e o zinco foi muito aqui também, a 950 metros foi mais, mas a maior parte foi aqui mesmo, né? O zinco é bem precoce a acumulação dele no fruto. E os botões florais? Existia, não sei se ainda existe, mas existia uma discussão de que é o seguinte, a chuva de florada, ela ocorre logo após as primeiras chuvas, dá uma chuva, floresce, né? Aí esse botão cresce muito rápido, ele aumenta em massa seca e abre. Então, o que se discutia era o seguinte, é um crescimento muito rápido, numa hora que ainda não tem muita água no solo para absorver nutriente, e que a planta também, ela vem do inverno, e às vezes ela vem bem depauperada, ela não tem muita reserva. Então, se considerando que isso seria um estresse à planta, que ela não teria nutriente suficiente, talvez, para alimentar todo aquele florescimento. Então, nós fizemos um trabalho olhando o acúmulo de matéria seca em botões florais e o acúmulo de nutrientes. Ó, em 33 dias antecedentes à florada, a matéria seca foi de 4,7 a 10,9 miligramas por gema, por cada uma dando um botão floral. Aí eu tenho aqui, olha, mas olha o que a gente viu. Em sequeiro e irrigado foi basicamente a mesma coisa. Então, realmente não estava tendo uma limitação por causa de água. Foi na mesma localidade, uma lavoura irrigada e uma lavoura de sequeiro. E aí o acúmulo de nutrientes em quilos por hectare, no sequeiro e no irrigado. No irrigado foi um tiquinho de nada mais, mas muito pouco. Nitrogênio, 6,75, 8,93. Fósforo, 0,56, 0,83. Potássio, 6,07, 6,39. Cálcio, 0,52, 0,62. Magnésio, 0,54, 0,56. Enxofre, 0,28, 0,27. Tá? Então, não teve uma variação significativa na concentração das folhas também. Então, assim, se a demanda fosse tão intensa que a planta não desse conta, a folha tinha que mandar muito para esses botões e diminuir na folha. Não teve. Então, essa ideia de que é um estresse grande para a planta, que ela não tem como suprir nesse momento, que não tem muita água no solo, não procede. E tem trabalho publicado, mas que deve ter havido algum erro, porque o que eles colocam é 10 vezes mais do que nós obtivemos nesse trabalho. Não é igualzinho, mas é de uma ordem de grandeza 10 vezes maior, como se fosse 80 quilos de N por hectare necessário na hora do florescimento. Nós encontramos valores 10 vezes menores do que o que já estava publicado. Uma coisa que eu queria comentar com vocês, que a gente falou da sincronização de florada, né? Que em locais que tem uma estação bem marcada, tipo Cerrado, que se eu dou o estresse hídrico lá de 2 meses, daí se eu irrigar, né, eu vou ter uma florada mais uniforme, isso vai resultar em maturação mais uniforme, melhor qualidade do café, se eu tiver os frutos tudo maduro. Só que isso não tem só vantagem, não. Se amadurecer tudo ao mesmo tempo, eu tenho que colher. O coffee arábica, se eu não colher, ele seca e cai no chão. O fruto que caiu no chão fica pior.
Outra coisa, se eu tenho diferentes floradas, ó, essa florada aqui, os frutos estão na demanda máxima aqui. Essa florada aqui, os frutos vão estar na demanda máxima aqui. Essa vai estar aqui. Essa vai estar aqui. Se eu tiver uma florada só, vai estar todos os frutos com a demanda máxima no mesmo ponto. Então, assim, a adubação vai ser muitíssimo mais crítica, porque eu vou ter todos os frutos com a demanda máxima. Então, esse seria um dos problemas de eu ter uma florada extremamente uniforme. Eu tenho que cuidar muitíssimo mais da planta e da adubação e da irrigação, que a demanda vai ser alta. Aqui não, aqui eu tenho um período aqui, ó, para as diferentes floradas, os frutos das diferentes floradas passarem por essa fase e por essa fase. Um exercício para vocês fazerem, tá? Se eu tiver, por exemplo, 300 gramas de fruto por planta, então eu tenho, a gente tem, quando vai fazer a conta de acúmulo, tem que olhar a unidade também. Eu tenho que colocar nas unidades correspondentes. Então, 300 gramas de frutos é 0,3 quilos de fruto. Eu multiplico. Vamos supor que a concentração de potássio foi 10,24 gramas por quilo. Então, ó, aqui é quilo e aqui é quilo. Então, se eu multiplicar 0,3 vezes 10,24, eu vou ter 3,072 gramas de potássio por planta. Se eu pegar isso aqui e multiplicar por 5.000 plantas por hectare, eu vou ter 15.360 gramas de potássio por hectare. Isso é só um exemplo, viu? Essa concentração aqui está muito baixa. É uma planta extremamente deficiente em potássio, tá? Mas é dessa maneira que a gente faz para calcular, tá? Você calcula por planta, depois calcula por hectare. Se for no fruto, pode fazer por fruto ou por saca, e depois calcular por hectare. Tá ok? Então, 15,36 quilos de potássio por hectare. Se eu quiser, eu tenho que transformar isso aqui em K2O também, para comparar com o que está no adubo, tá? Bom, então, nós vimos a planta, falamos da fisiologia dela, como é que ela se comporta, alguns, não tudo, claro, alguns aspectos importantes para nós, né? Aí a gente tem que ver o outro lado também, a gente tem que ver o solo. Então, nós vamos falar agora de algumas características dos solos tropicais que são importantes para a cafeicultura. São importantes para outras culturas também, mas no nosso foco aqui é a cafeicultura. Bom, primeiro, vão definir fertilidade do solo. Então, fertilidade natural do solo. A fertilidade natural do solo, ela vai depender da origem do solo, dos elementos químicos que compõem a rocha-mãe, e vai depender do processo de intemperização ao longo do tempo. E isso com baixa interferência humana, antropogênica. Então, se eu tenho um solo fértil nessas condições, eu tenho um solo naturalmente fértil. A fertilidade atual é a fertilidade na hora que eu vou usar o solo. Aí ela vai ser definida por pH, concentração de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, teor de micronutrientes, capacidade de troca de cátions, saturação por bases, teor de alumínio, sódio, ferro, manganês. Então, a análise do solo, físico-química, vai me dar a fertilidade atual. E fertilidade potencial. Eu consigo essa fertilidade potencial fazendo manejos que alterem positivamente a fertilidade atual. Então, eu faço calagem, faço gessagem, fosfatagem, aplicação de fertilizantes para pegar essa fertilidade atual aqui e melhorar ela. Bem, a gente tem nas regiões tropicais úmidas oxissolos, né, e ultissolos, eles são ricos em óxidos de ferro e alumínio, e são solos profundos, eles têm boas propriedades físicas,
mas eles têm problemas químicos, forte lixiviação de bases, pH inadequado, concentrações excessivas de alumínio e manganês. Então, os solos tropicais são velhos, eles foram formados em regime de altas temperaturas, alta precipitação pluviométrica, então eles têm baixa fertilidade natural, baixa CTC, eles são pobres em bases, têm baixo pH, baixo fósforo, alto alumínio, alto manganês. Então, nesses solos, matéria orgânica e ciclagem de nutriente e translocação interna de nutrientes, a ciclagem bioquímica de nutrientes nas plantas e também as micorrizas é que fazem com que a gente tenha uma vegetação nativa, às vezes, bastante exuberante. São essas características, né, que vão permitir a sustentação da vegetação nativa. Bom, uma das coisas importantes são os minerais de argila, que a gente tem que entender. Argila é a fração de diâmetro muito diminuto, menor que 0,002 milímetros. Então, são partículas muito pequenas. Essas partículas tão pequenas, elas apresentam fenômenos de superfície, né? Elas têm cargas na superfície. São aluminosilicatos secundários, a maioria deles pertence aos filosilicatos, ou seja, dispostos em folhas ou lâminas. E eles são formados por tetraedros de silícios e octaedros de alúmina. Bom, aqui então tem um silício no centro desse tetraedro e tem um alumínio no centro desse octaedro, que está representado aqui. Na formação desses tetraedros e desses octaedros, pode haver a substituição desse silício por um alumínio, ou a substituição desse alumínio por um magnésio. Só que o silício é mais 4 e o alumínio é mais 3. Então, pelo raio iônico, pode ocorrer essa substituição sem problema. Só que daí fica, tá? Mais 3 aqui, fica com uma carga negativa não neutralizada. E aqui também fica com uma carga, o magnésio é mais 2, o alumínio é mais 3. Fica com uma carga negativa não neutralizada. Isso a gente chama de substituição isomórfica. E isso vai me dar as cargas permanentes do solo, que elas vão estar lá. Foi da origem, da formação, tá? Por essas substituições. Aí a gente não tem só cargas permanentes, que estão sempre lá. A gente tem também cargas que são advindas de protonação e desprotonação de arestas quebradas nessas argilas. Então, das cargas negativas dos colóides do solo, a gente tem a capacidade de troca catiônica. Foi desenhado aqui de uma forma bem didática todas as cargas de um lado, negativas, e todas as positivas do outro. As positivas são de protonação. Então, num ambiente muito ácido, um radical OH, ele pode ser protonado, pode receber um próton e ficar com uma carga positiva, geralmente em pH baixo. E as cargas negativas se originam da desprotonação. Tirei próton, ficou negativo. Essas são as cargas variáveis. As permanentes a gente já sabe, veio lá da substituição isomórfica. Mas o fato é que a gente vai ter cargas negativas e cargas positivas. As cargas negativas, elas vão ser neutralizadas por cátions que vão ficar adsorvidos a essas cargas. Podem ser trocados por outros. E nas cargas positivas, a gente vai ter ânions que vão ficar adsorvidos e também podem ser trocados por outros. Então, a gente tem aqui a capacidade de troca catiônica e aqui capacidade de troca aniônica. A gente tem argilas silicatadas, oxidróxidos de ferro e alumínio, e tem a fração orgânica, nessa fração bem pequenininha do solo, e que vão desenvolver cargas. Vão ser negativas
ou positivas. Então, as cargas permanentes são resultantes da substituição isomórfica que eu mostrei ali atrás. E as outras cargas variáveis, elas são dependentes de pH, da dissociação de grupos OH nas arestas e superfícies das argilas silicatadas e da matéria orgânica. Se eu tenho um OH aqui e ele recebe mais um próton, mais um H, ele vai ficar com uma carga positiva. Se eu tiro um próton, eu fico com uma carga negativa aqui. Então, dessa protonação e desprotonação desses grupos, é que eu vou ter as cargas variáveis ou dependentes do pH. Só para recordar lá da fertilidade do solo, para vocês lembrarem o que era isso, né? Então, a capacidade de troca catiônica, CTC, ela define quantos centimol de cargas catiônicas 1 quilo de solo pode reter. Ela expressa a quantidade de cátions que podem neutralizar as cargas negativas do solo. E esses cátions estão em equilíbrio com os cátions da solução do solo. Então, está o tempo todo trocando com aqueles que estão na solução do solo. A CTC do solo pode ser influenciada por diferentes condições, concentrações de íon na solução do solo, natureza da fase sólida, que tipo de argila tem ali, quanto de matéria orgânica, pH, e as características até dos cátions trocáveis. A valência e o raio hidratado desses cátions determina se eles vão ser mais retidos ou menos retidos nessas cargas. Quanto maior a carga e menor o raio hidratado do íon, maior atração ele tem pelas superfícies carregadas. A ordem de seletividade é alumínio maior que cálcio, maior que magnésio, maior que potássio, aproximadamente igual a amônio, maior que sódio, maior que H+. Para os ânions, fosfato maior que sulfato, maior que nitrato. Esses seriam adsorvidos as cargas positivas, e esses adsorvidos as cargas negativas. Bom, vamos falar um pouquinho de pH, alumínio e manganês. Bom, a gente tem uma relação que todo mundo conhece entre pH e absorção de íons. Né? O pH afeta a solubilidade dos nutrientes. E a melhor faixa, ela vai estar entre 5,5 e 6,5. Pegando uma média de todos aqui, ó, cada nutriente reage de uma forma ao pH, tá? A solubilidade dele. Se eu pegar aqui de 5,5 até 6,5, até aqui, né? Até aqui, eu tenho todos em boas condições. Em valores de pH superiores a 6,5, eu vou ter algumas precipitações, fosfatos de cálcio, ferro e manganês podem formar óxidos, né? E aí eles ficam indisponíveis para as plantas. E em pH muito baixo, eu também tenho problemas, tá? Tenho problema de toxidez de alumínio, toxidez de manganês, tem vários outros problemas. Bem, em pH superior a 4, geralmente não é a concentração de H+, que vai ser o maior fator limitante para o crescimento das raízes. O que vai ser pior ali vai ser o alumínio livre ou trocável, que fica em concentrações muito altas em pH menor que 4. Se acredita que essa forma monomérica, alumínio mais 3, seja a pior para as plantas, tá? Às vezes, eu corrijo a superfície, uso calcário, neutralizo isso aqui. Mas a acidez do subsolo, se eu tiver alumínio mais 3 bastante no subsolo, ele vai restringir o aprofundamento das raízes. E para planta perene, né, para café, que a raiz é longa, eu vou ter uma restrição ali do uso da água que está mais ali embaixo. As raízes vão ficar curtas, grossas e quebradiças. Em pH inferior a 5,5, o alumínio desloca cálcio e magnésio, fica muito alumínio. Vocês viram ele, ó, eu vou voltar. Ele é o primeiro aqui, ó, na ordem de seletividade. Então, se tiver muito alumínio,
o pH menor que 5,5, ele vai entrar no lugar de cálcio e magnésio, ali nos sítios de troca dos minerais de. E também ele vai reagir com os fosfatos, vai formar fosfatos de alumínio. Então, as condições ácidas vão desencadear um monte de problemas, deficiência de fósforo, cálcio, magnésio e toxidez direta do alumínio para a raiz da planta. Então, vamos ver aqui, ó, o alumínio mais 3 diminuindo à medida que aumenta o pH. Aí eu tenho outras formas iônicas. O AlOH 2 vezes positivo, que é menos aqui, também ele diminui aumentando o pH. E eu vou ter o AlOH2 uma vez positivo, que também diminui, aumentando o pH. Em pH mais alto, eu tenho a LOH3, que se precipita, isso é gibsita insolúvel. E em pH elevado, também já não vai estar atuando a LOH4 menos. Bom, vamos ver como é que é a hidrólise do alumínio aqui. Ó, solos com pH menor que 4 vai predominar L mais 3, ou também escrito como a LH2O 6, 3 mais. Tá? Tirar esse H2O, 6H2O, a L mais 3. Solos com pH 4 a 5, eu vou ter a L mais 3 e a LOH 2 vezes positivo. Então, a L mais 3 mais água, dá a LOH 2 vezes positivo, mais H+. Solos com pH 5 a 5,5, eu vou ter a LOH 2 vezes positivo e a LOH2 uma vez positivo, que também podem aparecer nessas formas aqui, a L6, OH12, 6 mais, a L10, OH22, 8 mais. Então, a LOH2, que estava aqui, mais água, dá LOH2 aqui, mais H+. E os solos neutros, vou ter a LOH3, que é insolúvel, a LOH2 mais água, dando a LOH3. Mas aqui, ó, na solubilização, eu tenho 3H+ aqui, ó. Então, da solubilização do AL, eu tenho o surgimento de acidez. E solos com pH maior que 7, eu tenho a LOH4 menos, que já não tem nenhum problema para as plantas. Isso aqui são sintomas de toxidez de alumínio em plantas de café, tá? Isso foi feito em solução nutritiva, eram mudas, mas vocês vejam as raízes secundárias, ó, curtinhas e engrossadas, e o sistema radicular todinho amarelado. E tem diferença entre as variedades. Essa aqui é uma variedade, essa aqui é outra. Essa aqui foi mais afetada do que essa aqui. E o manganês? O manganês, ele aumenta, né, a solubilidade dele aumenta com a redução do pH, ó, pH mais baixo tem mais manganês. Mas o manganês tem mais um fator, que é o potencial redox do solo. Quanto mais encharcado, maior a solubilidade do manganês. Porque a forma que é absorvida é manganês mais 2. E tem formas insolúveis, que é manganês mais 3 e mais 4. Né? A mais 4 em solo oxidado é a mais 4 que predomina. Essa aqui é transiente. Então, a hora que o solo fica encharcado, esse mais 4 passa para mais 2. Em pH menor que 5,3, a disponibilidade de manganês e sua toxicidade podem ser elevadas, principalmente se estiver encharcado. A atividade de elétrons é importante para a biodisponibilidade do manganês. E altas concentrações de manganês na solução do solo reduzem a absorção de magnésio, de cálcio e de potássio. Ele é cátion, ele compete com os outros cátions, né, e vai reduzir a absorção desses outros. Além disso, manganês e ferro competem muito entre si. Se eu tiver muito manganês, eu posso ter deficiência induzida de ferro. Então, aí eu vou ter algo assim, um pouco contrastante, né? Se eu tiver, para eu ter bastante manganês, tem acidez elevada. Acidez elevada, a gente acredita que não tenha falta de ferro, mas pode ter se os dois estiverem competindo, tiver manganês demais.
Aqui, por causa do manganês, pH e potencial redox, que vão interferir. Eu tenho MnO2 mais 4H+, mais 2 elétrons, dando Mn duas vezes positivo, mais 2H2O. Isso aqui, gente, é sintoma de toxidez de manganês em café. Mas isso foi induzido em solução nutritiva. No campo, a gente não acha. Vai ter que ter uma concentração, aqui foi uma concentração altíssima de manganês para aparecer esse sintoma. E esse secamento aqui irregular se espalhou pela folha, a folha inteira secou e a folha caiu. Mas a gente não vê isso no campo, não. A dose é muito alta, né, para obter o sintoma. Mas mesmo que não esteja com sintoma, se tiver com uma concentração muito elevada de manganês, pode estar restringindo a produtividade da planta. Começa assim, ó, começa um amarelamento, depois começam umas manchinhas, até isso aqui se espalhar pela folha e a folha cair, e foi nas folhas baixeiras que predominou esse sintoma. Então, ela pode ocorrer a toxicidade em solos ácidos, com alta concentração de manganês, alta concentração de matéria orgânica e alta atividade microbiana, porque daí essa alta concentração de matéria orgânica com alta atividade microbiana vai consumir o O2, então vai favorecer o deslocamento dessa reação nesse sentido. Ou anaerobiose temporária ou permanente. Por exemplo, quando chove dias e dias e dias seguidos e o solo fica encharcado. O fósforo. Fósforo em solução. H3PO4, ele estaria, assim, predominaria essa forma iônica de H3PO4 em pH menor que 2. H2PO4 menos em pH entre 2 e 7. E HPO4 2 menos em solo com pH maior que 7 e menor que 12. Vai ser a predominância, né? Então, no pH que a gente usa para cultivar as plantas, predomina esse aqui. Pode ter um pouco desse aqui também, tá? Mas vai predominar esse aqui. Esse vai ser a principal forma disponível para a planta. E PO4 3 vezes negativo seria já em solos com pH entre 12 e 12 a 14. Também não é comum isso. Então, em pH 5,5 a 6,5, predomina H2PO4 menos e um pouco de HPO4 2 menos. Bom, o transporte do fósforo solúvel no solo até as raízes acontece por difusão. Quando a raiz absorve fósforo, a concentração ali pertinho da raiz, na rizosfera, ele é absorvido rapidamente, a planta é ávida pelo fósforo. Então, ele é absorvido mais depressa do que chega fósforo até lá. Então, a concentração ali pertinho da raiz, na rizosfera, diminui comparativamente ao entorno. Então, se forma uma zona de depressão de fósforo ali em volta da raiz, tá? A concentração de fosfato em solução é muito baixa, da ordem de 10 a menos 4 a 10 a menos 5 molar, 0,3 a 3 miligramas por litro. É bem baixinha e fica uma zona de depressão ali em volta da raiz. Aí, quais são as entradas de fósforo no sistema solo-planta? O fósforo pode vir de fontes orgânicas, só que ele precisa ser mineralizado para fósforo inorgânico. A matéria orgânica tem que ser decomposta para dar fósforo inorgânico. Fosfatases produzidas pelas próprias plantas ou por micro-organismos vão atuar nesse material para a liberação desse fósforo. Fitases, nucleotidases, fosfolipases também ocorrem, só que são de menor importância. Para a liberação do fósforo da matéria orgânica, as mais importantes são as fosfatases. E a gente pode ter fontes inorgânicas, são os adubos. São os fosfatos naturais ou as fontes aciduladas, os superfosfatos. Isso é a entrada. Perda. Remoção pelas colheitas, leva o fósforo embora. Fósforo é fortemente fixado às argilas em solos ácidos. E erosão. A erosão do solo também leva o fósforo embora.
Bom, aí a gente tem algumas frações de fósforo no solo. O fósforo lábil, que é o trocável com a solução do solo. Então, são os minerais fosfatados adsorvidos aos óxidos hidratados de ferro e alumínio, às argilas, né, os alúmios silicatos, ou a matéria orgânica do solo. Esse que está ali trocando, ele é o lábio. Nos solos com pH baixo, pode ocorrer precipitação do fósforo com formas iônicas de alumínio e de ferro, que aí vai ter baixa solubilidade. Esse é um dos problemas do fósforo, tá? Ele vai se precipitar fosfato de ferro e alumínio em solo com pH baixo. Aí, outro problema. Em solo com pH alto também dá problema, se precipita com cálcio. Forma todos esses compostos aqui de fosfato de cálcio, CaHPO4, CaH2H2O, anidro, CH4HPO4, 3H2O, Ca3PO4, 2, Ca10PO4, 6, OH2. Esses aqui, eles têm menor solubilidade que os compostos de ferro e alumínio. Então, o fósforo, ele é pouco, se move por difusão, e eu tenho problema de precipitação em pH baixo e tenho problema de precipitação em pH alto. E eu tenho o fósforo não lábil, que é o fósforo fixado ao solo, que é não trocável. Tá? O lábil é o que é trocável, só que ele pode precipitar e ficar não lábil. Aí, a gente tem um papel muito importante para o fósforo, para a absorção de fósforo, que é o das micorrizas. O que são as micorrizas? Uma associação simbiótica entre algumas espécies de fungos que vivem no solo e as raízes. O crescimento do micélio do fungo no solo amplia o volume de solo explorado pelas raízes. Essas hifas são muito fininhas, elas conseguem penetrar em locais que as raízes não penetram. E elas conseguem exudar enzimas fosfatases para solubilizar o fósforo também, que está na forma não lábil. Então, as hifas, elas têm um diâmetro muito reduzido, e isso lhes permite alcançar locais que são inacessíveis às raízes, e liberam polifosfatases no solo que solubilizam o fósforo. E o café é uma planta que naturalmente tem boa micorrização, mas a gente tem muito pouco estudo sobre a ação das micorrizas no café, na absorção de nutrientes pelo café. Bom, e o nitrogênio? O nitrogênio no solo vai depender da matéria orgânica, mas ele se apresenta em quantidades baixas, 200 a 4.000 miligramas por quilo, como componente da matéria orgânica, né? Então, solo com pobre matéria orgânica, pobre em nitrogênio. E, além disso, ele vai estar no solo em um monte de estados de oxidação, redução. Ele vai estar na forma de amônio, olha bem, NH4+, é amônio. NH3 é que é amônia, não confundam. Tem um monte de gente que chama isso aqui de amônia, isso aqui é amônio. É a forma mais reduzida. E o nitrato é a mais oxidada. Ó, você veja aqui, NH4+, né? E aqui, NO3-. Tá? Aqui ele tem valência +5. Aqui ele tem valência -3. Tá? Ele é a forma mais oxidada. A gente tem a forma amina, que é NH2, tem a forma amida, que é NH2 também, só que o N desse NH2 está ligado a um carbono, é o caso da ureia. Tem o nitrito, que é uma forma muito instável, é produzida na nitrificação, quando esse aqui passa esse aqui, é muito instável. E tem o N2 molecular, que tem carga zero, que está na atmosfera e que é um reservatório inesgotável de N. Tá, ele está lá, só que não é nessa forma que a planta usa. E tem outras formas gasosas, os óxidos de nitrogênio, que podem estar na atmosfera do solo e na atmosfera também. Quais são as entradas de nitrogênio no solo? Fixação biológica e fixação industrial. A fixação biológica pode ser por organismos simbiontes ou por organismos fixadores livres, mas eles fixam nitrogênio
que pode ser usado pelas plantas. E a fixação industrial, que é um processo, né, o processo Haber-Bosch, de produção de nitrogênio, e é mais de 50% do nitrogênio fixado no mundo é pela fixação industrial, totalmente dependente, gasta muita energia, dependente de petróleo. Então, problema aí de guerra, de limitação de petróleo, afeta diretamente a produção de fertilizante nitrogenado. Aí, dessa fixação industrial, a gente vai ter a forma nítrica, amoniacal ou amídica, no caso a ureia. E as saídas, quais as saídas que a gente tem? Lixiviação de nitrato, ó, o nitrato é negativo, tá? Então, ele vai ser absorvido a cargas positivas. Nos pHs bons para a gente ter um bom crescimento da planta, a gente tem predomínio de cargas negativas no solo. As cargas positivas predominam em pH muito baixo. E fora isso, na ordem de seletividade lá dos ânions, o nitrato é o último. Então, ele é perdido por lixiviação com facilidade. Bom, o NH4, né, o amônio, NH4OH, né, ele passa NH3, que é uma forma gasosa, com muita facilidade, a depender do pH. Isso aqui é perdido para a atmosfera. Tá? Desnitrificação. Os óxidos de nitrogênio ou nitrogênio gasoso podem sofrer desnitrificação. Então, também perde. E sai pelas colheitas. A gente leva nitrogênio embora pelas colheitas. E aí ele tem, o nitrogênio é o mais complicado, ele tem um monte de transformações no solo. Ele sofre mineralização da matéria orgânica, ele sofre imobilização, ele pode estar imobilizado nas plantas, nos micro-organismos e nos organismos vivos. Nitrogênio faz proteína, então ele vai ser imobilizado em tudo quanto é organismo vivo. Nitrificação, que é a transformação do amônio em nitrato. Desnitrificação, que é a volta, é o nitrato dando origem à amônia ou a óxidos voláteis que vão ser perdidos. Volatilização, essa perda, né? Desnitrificação, o processo contrário à nitrificação, a volatilização, a perda para a atmosfera, percolação, tá? Que é a mesma coisa que a lixiviação, perde em profundidade, a sorção, ele vai poder ser adsorvido as argilas, tanto na forma nítrica quanto na forma amoniacal, a fixação biológica do nitrogênio atmosférico, que é feito por micro-organismos, e aí a gente tem esse ciclo complexo aqui, ó. Então, vamos começar aqui, ó. Eu tenho, vamos começar daqui, ó. Nitrogênio, que deu a planta, foi exportado pelas colheitas, ele pode ser ingerido pelos animais também, né? É uma forma de tirar o nitrogênio aqui do ciclo e, no caso, vai estar imobilizado. Tá. Os resíduos das plantas e resíduos de animais, pode vir para o solo, vai ser nitrogênio orgânico aqui, que vai ser atacado pelos micro-organismos, né? E vai ser liberado. A mineralização, né? Nesse nitrogênio orgânico, vai me dar o amônio. A imobilização vai trazer ele para cá de novo, tá? Bem, esse aqui, no solo, existem bactérias nitrificadoras, então, em boas condições, esse NH4 vem para NO3. Esse NO3 pode ser imobilizado aqui pelos micro-organismos de novo, tanto esse quanto esse. Ou pode ser perdido por percolação, tá? Bom, ele pode sofrer desnitrificação e dar óxidos gasosos que vão para a atmosfera, tá? Bem, ele também vai poder ser absorvido pela planta, tá ok? Esse amônio, ele também pode ser absorvido pela planta, direto,
Geralmente, no solo, ocorre nitrificação, mas uma parte vai poder ser absorvida pela planta. Tem carga positiva, uma parte pode sofrer sorção nas argilas, nas cargas das argilas ou dos oxidróxidos do solo, né? Bem, que mais que pode acontecer aqui? Esse NH4 aqui pode sair como NH3 de novo, na forma gasosa. Depende de pH, das condições aqui do solo. Bem, isso aqui dessa entrada aqui, mas tem outras entradas. Eu tenho entrada pela fixação biológica de nitrogênio, por micro-organismos simbiontes e não simbiontes, tá? Então, ele vai ser usado pelos micro-organismos aqui. Eu posso ter deposição de óxidos pelas chuvas, que vem para cá, pode vir para cá, e pode entrar aqui, né, sofrer as mesmas, continuar no processo. E tem o fertilizante, que vem da fixação industrial, entra aqui, vem para cá e segue o ciclo. Ou entra aqui, vem para cá e segue o ciclo. Vocês vejam que é um ciclo bastante complexo aqui, o do nitrogênio, né? Então, o do enxofre, vamos ver o do enxofre. Os solos tropicais ácidos, em geral, tem poucos minerais de enxofre. O enxofre, tal qual o nitrogênio, é muito relacionado à matéria orgânica. O enxofre orgânico é a reserva mais importante no solo, 60% a 90%. Bom, devido à presença de óxidos de ferro e alumínio, grande parte do sulfato pode ser absorvido a cargas positivas nesses oxidróxidos de ferro e alumínio, especialmente nas camadas mais profundas, onde tem menos matéria orgânica que é capaz de bloquear esses sítios de absorção. A sua disponibilidade para as plantas vai depender da mineralização da matéria orgânica. E essa mineralização vai depender das relações carbono-enxofre e nitrogênio-enxofre. Cálcio, magnésio e potássio no solo. Os solos ácidos, nós já falamos, são pobres em base. O cálcio é um fator limitante nos solos ácidos. Então, a gente precisa adicionar o cálcio na forma de carbonatos para reduzir a acidez, que é a toxidez de alumínio e de manganês. Ó, esse aqui vale para cálcio, magnésio e potássio, né? É semelhante ao do nitrogênio aqui. Então, nós temos aqui o influxo, que é da solução do solo, vai para a planta, né? A própria raiz pode perder um pouquinho, que a gente chama de efluxo, tá? Pode ter também decomposição de resíduos, animais ou vegetais, de fontes orgânicas que vão liberar potássio, cálcio, magnésio. Isso chama mineralização, tá? Os micro-organismos podem usar esse potássio, cálcio, magnésio, isso vem para cá de novo, chama imobilização. Tá, dessa mineralização veio para a solução do solo. Aí ele vai ser transportado, vai trocar, né? Ele fica na forma trocável, fica na solução do solo, pode ser absorvido. Bem, da solução do solo, ele pode sofrer retrogradação, ou seja, ele pode se precipitar e deixar de estar na forma solúvel, tá? Bom, também ele pode entrar, ser solubilizado de novo, e isso aqui, fertilizantes minerais são solubilizados e vem para essa fração aqui. A calagem, potássio, cálcio e magnésio, vem de fertilizantes, a calagem vai me dar cálcio e magnésio, e a gessagem vai me dar cálcio e enxofre, que vão ser solubilizados e vir aqui para a solução do solo. Aí eu vou ter perdas por lixiviação, potássio, cálcio e magnésio, podem ser perdidos por lixiviação, tá? E por erosão, todos eles vão poder ser perdidos por erosão. Bem, eles podem ser adsorvidos, que é a fração lábil, ou trocável, né? Tem a adsorção e tem a dissorção aqui para a solução do solo, e eles podem ser fixados, principalmente o potássio, que ele vai ficar não lábil, tá?
Ele pode ser fixado, pode ser liberado de novo aqui para a fração lábio. Esse, então, seria a dinâmica do potássio, cálcio e magnésio no solo. Na próxima aula, a gente fala dos micronutrientes, tá? Quais são as entradas e quais são as saídas deles no solo, para em seguida a gente ver, tentar fazer a conexão do solo aí com a planta, né?